Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha. Extermínio iminente. Parte 31. Capítulo 322. Esse desgraçado estava vagando por aí há anos e no momento em que voltou, teve a audácia de fazer um espetáculo na entrada da vila? Que vergonha! Embora Jiraiya estivesse rastreando os movimentos da Akatsuki fora da vila, o esquadrão Anbu que o acompanhava regularmente enviava registros de suas atividades. Em outras palavras, além de procurar diligentemente por vestígios da Akatsuki, Jiraiya também estava ocupado coletando material em todos os lugares. Devido ao seu voto, ele temia ser ridicularizado por Ian, então se absteve de espiar as mulheres tomando banho. No entanto, Jiraiya tinha seus próprios métodos. Se eu não consigo espiar secretamente, então espio abertamente. Enquanto se entregava aos seus prazeres, ele fazia com que as mulheres que o acompanhavam cooperassem, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Ele se divertiu, reuniu seu material, e não adiou a escrita do romance. Uma verdadeira trifeta. Ficou claro que o Hokage estava furioso. O ninja da Anbu recuou rapidamente para transmitir a mensagem a Jiraiya. Senhor Jiraiya, o Hokage ordena que você... Dizer as palavras exatas parecia inapropriado, mas se ele a suavizasse, a natureza imprevisível de Jiraiya poderia levar a complicações. Ahahaha. Coçando a cabeça com uma risada, Jiraiya entrou na vila, embora não na direção do escritório do Hokage. Tsunade deve estar preocupada porque estou exausto e quer que eu descanse em casa antes de conhecê-la. Como esperado do meu mais querido, admirável e belo sábio sapo, o melhor amigo do Jiraiya. Observando o narcisista Jiraiya não demonstrar nenhuma intenção de ir ao escritório do Hokage, o sofrido ninja Anbu finalmente retransmitiu as palavras exatas de Tsunade. Senhor Jiraiya, a Hokage ordena que você vá imediatamente para o escritório dela. A risada de Jiraiya morreu abruptamente, sua expressão presunçosa se transformou em constrangimento. Percebendo o olhar estranho do Anbu, ele tossiu. Tsunade continua temperamental como sempre. Tudo bem, eu gentilmente irei vê-la primeiro. Ele havia planejado originalmente visitar Naruto e descansar depois, mas agora não tinha escolha. Como de costume, ele subiu pela janela, passar pela porta era muito trabalhoso. Sentado no parapeito da janela, ele acenou alegremente. Há quanto tempo, Tsunade? Entre aqui. Tsunade olhou feio, apontando para o chão. Certo. Percebendo seu humor, Jiraiya obedientemente pulou para dentro. Tsunade sentou-se rigidamente na cadeira, braços cruzados, olhando fixamente para ele. Sob seu olhar fulminante, Jiraiya rapidamente jogou uma pilha de pergaminhos sobre a mesa. Estes são relatórios de inteligência dos últimos anos. Não há muita coisa sobre a Akatsuki, mas há bastante sobre outras vilas. É melhor você ler isto primeiro. Tsunade jogou outro pergaminho para ele. Jiraiya abriu-o confuso. Segundos depois, seus olhos se arregalaram. Impossível. Desde quando a Akatsuki tem coragem de fazer isso? Estão tentando provocar as 5 grandes nações de novo? Droga! Enquanto eu procurava por todos os lados, eles se esconderam como ratos. No momento em que voltei para Konoha, eles se infiltraram em Kirigakuri e entraram em confronto com o 4º Mizukage e Agura? As ações da Akatsuki sempre desafiaram os limites das 5 nações. Tsunade revirou os olhos. Olhe mais de perto. Isso não parece estranho para você? Jiraiya franziu a testa e leu o relatório novamente. Eles atraíram Yagura para fora da vila? Ele puxou seu cabelo rebelde até que o olhar de desgosto de Tsunade o fez parar. Não faz sentido. A Akatsuki não ganha nada atacando Keri. Mesmo que Obito queira vingança, este não é o caminho. Qual é a real jogada aqui? Ele percebeu maquinações mais profundas, mas não conseguiu identificá-las. Yagura é um Jinchuriki perfeito. Obito e 2 membros da Akatsuki não seriam suficientes para derrotá-lo, insinuou Tsunade. Então, os 6 caminhos de Pen intervieram? Jiraiya pensou em Nagato. Ainda assim, se Pen estivesse envolvido, considerando como a guerra de Amegakuri se desenrolou, Yagura não teria sobrevivido. Ele estava gravemente ferido, então como Keri o resgatou? Logicamente, se o inimigo já estava abatido, por que esperar por reforços? Ou você os tomaria como reféns ou terminaria o trabalho. Refém. As ambições de Obito são aterrorizantes. Ele está tentando controlar Kirigakuri? O ataque da Kyuubi passou pela sua mente, Obito manipulando a 9 caudas. Ian havia mencionado o poder do Sharingan sobre as bestas com cauda. E Yagura, infelizmente, era um Jinchuriki. Mesmo perfeito ainda era um Jinchuriki. Tsunade, isso pode desencadear uma tempestade no mundo Shinobi. Devemos avisar as outras vilas? O comportamento brincalhão de Jiraiya desapareceu, substituído por uma seriedade sombria. Tsunade suspirou. Ian e eu suspeitamos da mesma coisa, algo ainda mais insano. A Akatsuki pode estar usando a Yagura para desencadear outra grande guerra Shinobi. Então nós. Jiraiya ficou tenso. Por que esperar? Exponham a conspiração deles. Alertem as aldeias. Onde está a prova? Não temos nenhuma. Após uma pausa atordoada, Jiraiya xingou. Droga! Agir de forma imprudente seria um tiro pela culatra. Acusar o Mizukage de ser controlado enfureceria Keri, retratando Konoha como vilã. Mesmo que outras aldeias ficassem cautelosas, e daí? Será que Konoha estava despreparada nas guerras passadas? Mesmo assim, eles foram arrastados para o conflito. Com exceção do ataque da Segunda Guerra a Megakuri, Konoha sempre reagiu.
Às vezes, mesmo quando você vê um desastre chegando, não tem escolha a não ser enfrentá-lo de frente. Capítulo 323. Espere só. Quando a vila oculta da névoa fizer seu movimento, mesmo que não soemos o alarme, as outras vilas estarão em guarda. Ninguém é tolo, o que podemos deduzir, eles também podem. Por enquanto, Konoha não tinha escolha a não ser manter a situação atual. Você tem razão. Vamos deixar as coisas como estão por enquanto. Questões envolvendo duas aldeias não poderiam ser resolvidas com apenas algumas palavras. Se pudessem, guerras nunca teriam ocorrido. Certo, pare de ficar tão carrancudo. Vá ver como está o Naruto. Aquele pirralho está ficando mais rebelde a cada dia. Depois de dizer o que tinha que fazer, Tsunade mandou Jiraiya embora com um aviso. Eu te mandei para cuidar do Naruto e guiá-lo, não para ficar vagando por aí. Se eu ouvir da Anbu que você anda se esgueirando para certos lugares, você está morto. Caramba! Aqueles fofoqueiros da Anbu não conseguem ficar de boca fechada sobre nada. Resmungando internamente, Jiraiya deixou o escritório do Hokage exasperado. Ao sair, lançou alguns olhares furiosos para o Anbu de plantão, deixando o pobre ninja completamente perplexo. Será que ofendi o Lorde Jiraiya? De jeito nenhum. Faz séculos que não vejo. Então, por que ele está me encarando? E com tanto ressentimento? Como já era quase hora de ir embora, Jiraiya decidiu ir até a Academia Ninja para observar Naruto em segredo. No passado, ele poderia ter encontrado Naruto cochilando em sua mesa, sonhando acordado ou lançando olhares furtivos para aquela garota de cabelo rosa e testa larga. Mas desta vez, Jiraiya não viu nada disso. Em vez disso, viu Naruto, estudando. Estudando seriamente. Esse garoto mudou de ideia? Esfregando os olhos com força, Jiraiya se perguntou se estava vendo coisas. Pare de esfregar. Você vai virar um Uchiha desse jeito. Yan emergiu das árvores. Sabia que era você, murmurou Jiraiya. Caminhando até ele, Yan olhou para Naruto, que estava absorto em seus livros, e explicou. O orgulho do garoto ficou abalado depois que eu o chamei para uma conversa. É por isso que ele está se esforçando agora. Falando nisso, como você o ensinava antes? Ele não só não aprendeu nada, como também tinha uma atitude terrível. Abriu um livro e ele não conseguia reconhecer nem metade das palavras. Chega, chega. Jiraiya agarrou o peito em agonia fingida. A preguiça daquele pequeno punk estava fazendo com que ele parecesse mal por associação. Aqui, dê uma olhada no que ele tem feito desde que você foi embora. Yan entregou um pergaminho a Jiraiya. Desdobrando-o, Jiraiya imediatamente cobriu o rosto de vergonha. Muito constrangedor. Não consigo nem olhar. Ótimo. Pelo menos ele sabe que é vergonhoso. Dando um tapinha no ombro de Jiraiya, Yan disse. Não tenho nada contra o garoto. Na verdade, acho que ele tem talento, pelo menos no mesmo nível do Sasuke. Mas a atitude dele em relação ao aprendizado é um problema, e seu raciocínio é único. Sempre obcecado por aquela Sakura. Antes era tanto faz. Mas ele não é mais uma criança. Na minha época, garotos da idade deles já saíam em missões, lutando contra inimigos, não ficavam sentados na escola agindo como idiotas. Além disso, se não fosse por seu status especial, as acrobacias que ele fez já teriam quebrado suas pernas várias vezes. Farei o meu melhor para corrigi-lo e ensiná-lo corretamente. Jiraiya sabia o quão crucial era a educação. Naruto já tinha idade suficiente, francamente, ele já tinha tido tempo de sobra para se divertir. Seja Yan, Tsunade, os ninjas da vila, ou até mesmo civis, a paciência de todos tinha limites. Se Naruto continuasse assim, ninguém iria tolerar. Bom, Yan assentiu reconhecendo a promessa de Jiraiya. A propósito, o garoto tem treinado Taijutsu com o Kakashi ultimamente. Progresso razoável e a atitude dele melhorou. Ainda é um desastre em ninjutsu, mas pelo menos agora está levando a sério. E sabe mais palavras também. Jiraiya começou a suar frio. Claro, ele também era difícil quando criança, mas não tanto assim. Ele poderia aprender jutsus mais simples e já havia adquirido conhecimentos e alfabetização básicos. Caso contrário, acompanhar Orochimaru e Tsunade teria sido impossível. Originalmente eu queria que Kakashi lhe ensinasse aquele movimento de Minato. Yan imitou o sinal de mão para o Rasengan e então suspirou. Pena que Kakashi só sabe a parte chamativa. Ensinar Naruto daquele jeito não ia funcionar, então ele se limitou ao treinamento de Taijutsu. Ahahaha. Jiraiya riu. Acho que o garoto puxou a mim. O nome do pai dele era Minato Namikaze, não Jiraiya. Yan tossiu intencionalmente. Controle o narcisismo. Exagere e nem você conseguirá explicar algumas coisas. Ainda tão brutalmente direto como sempre, hein? Claro que seu pai era Minato, não Jiraiya. Eu não ousaria nem se tivesse 10 vidas sobrando. Estou saindo. Tenho muita coisa para fazer. Ainda preciso verificar o progresso do Sasuke no laboratório do Orochimaru. Espero que ele não tenha ficado muito para trás, ou o Orochimaru vai zombar de você por isso. Orochimaru e Jiraiya nunca se deram bem. Agora, seus respectivos alunos, Naruto e Sasuke, eram igualmente controversos. Conhecendo o talento de Orochimaru e Sasuke. SSSSS. Jiraiya respirou fundo, avançando sozinho o aquecimento global. Se Naruto não melhorasse seu jogo, a distância entre ele e Sasuke aumentaria. E se Naruto se envergonhasse, Jiraiya também se envergonharia. Sasuke pode não zombar de Naruto abertamente, mas um olhar, do tipo reservado para idiotas, seria o suficiente para deixar o garoto louco. Pior ainda se Orochimaru lhe desse o mesmo olhar. Sim, não. Hora de levar isso a sério.
Todos os pensamentos de orientação gentil, ou ir com calma, desapareceram da cabeça de Jiraiya. Agora ele tinha uma missão: arrastar Naruto para fora e treiná-lo até que ele melhorasse. Senhor Jiraiya. Os alunos estavam no meio da aula quando a porta da sala se abriu. O professor interrompeu a aula imediatamente para se curvar respeitosamente. Desculpe a interrupção. Posso pegar o Naruto emprestado para um treinamento especial? Não vai atrapalhar muito a sua aula, né? De jeito nenhum. Por favor, leve-o com você, Lord Jiraiya. Capítulo 324. O professor rapidamente balançou a cabeça e acenou com as mãos em sinal de recusa. Para começar, ele realmente não tinha tais pensamentos. Mesmo que soubesse, ele não ousaria dizer isso em voz alta. Embora a atitude de Naruto em relação ao aprendizado tivesse melhorado recentemente, lidar com tal encrenqueiro era melhor deixar para o próprio Jiraiya. O professor estava realmente exausto. Então, vou deixar isso com você. Depois de agradecer ao professor, Jiraiya chamou Naruto. O pirralho ainda não tinha vindo até ele. Incapaz de se conter por mais tempo, Naruto correu para frente, quase se jogando nos braços de Jiraiya. Seu pirralho, eu cuido de você mais tarde. Em vez do afeto caloroso e familiar que ele havia imaginado, Naruto sentiu uma dor aguda quando sua orelha foi agarrada. Ai, vovô Jiraiya me solta. Isso dói. Causando problemas o dia todo. Espere só até eu te dar uma lição mais tarde. Com um sorriso de desculpas para o professor, Jiraiya beliscou a orelha de Naruto e o arrastou para longe. Assim que eles deixaram a academia ninja, Jiraiya libertou Naruto. Torcer a orelha de Naruto na sala de aula era uma forma de dar uma saída fácil para o professor. Jiraiya não precisava adivinhar para saber que, com base apenas nas palhaçadas de Naruto, o professor provavelmente não queria nada mais do que expulsá-lo. Nem todo professor era como Iruka, que havia sido completamente doutrinado pelo terceiro Hokage para tolerar o comportamento de Naruto incondicionalmente. Em circunstâncias normais, quanto mais Naruto agisse, menos o professor gostaria dele. A única razão pela qual o professor não disciplinou Naruto foi devido ao seu status e às ordens do escritório do Hokage. Quando Ian instruiu o professor a parar de se preocupar com Naruto, o homem quase chorou lágrimas de alegria. Vovô Jiraiya, você finalmente voltou. Se eu não tivesse voltado, você teria virado o mundo de cabeça para baixo, seu patife. Continua travesso como sempre. Desculpe. Não farei isso de novo. Naruto abaixou a cabeça e pediu desculpas a Jiraiya. Vendo a melhora na atitude de Naruto, Jiraiya suspirou. Tudo bem, não estou te culpando, Naruto. Mas você está crescendo agora. Não pode continuar brincando como antes, entendeu? Ouvi dizer que você tem treinado com o Kakashi ultimamente e melhorou bastante. Então decidi te recompensar. Uma recompensa. No momento em que ouviu a palavra, os olhos de Naruto brilharam. Um jutsu muito poderoso, que não é muito difícil de aprender e combina perfeitamente com você. Quer tentar? Sim. Incrível. Vovô Jiraiya, você é o melhor. Uma pequena recompensa dissipou instantaneamente todo o ressentimento que Naruto acumulara ao longo dos anos. Ele bajulou Jiraiya com entusiasmo, divertindo o velho sem parar. Pensei que não conseguiria lidar com você? Depois de provocar Naruto profundamente, Jiraiya tirou um pergaminho de suas costas e fez Naruto assinar um contrato. Isso mesmo, ele ia ensinar a Naruto o jutsu de invocação. Como discípulo treinado por Jiraiya, como Naruto poderia não herdar o legado do Monte Myoboku? O jutsu de invocação foi apenas o primeiro passo. Ainda era muito cedo para ensinar o Rasengan a Naruto diretamente, então o jutsu de invocação seria um marco crucial em seu crescimento gradual. Mais importante ainda, dominar esse jutsu sem dúvida aumentaria a força de Naruto. Quanto à possibilidade de Naruto invocar acidentalmente um sapo gigante, bem, Jiraiya ainda não havia considerado isso. Ele só precisava avisar os sapos do Monte Myoboku. Eles não iriam dar trabalho demais para Naruto. No máximo, eles mexeriam um pouco com ele. Não é grande coisa. Em êxtase, Naruto assinou o contrato com seu nome e uma impressão de mão e então começou a aprender o jutsu de invocação sob a orientação de Jiraiya. Jiraiya mudou seus hábitos. Ao ouvir que Jiraiya estava treinando Naruto diligentemente por dia sem relaxar ou fazer besteira, Tsunade se perguntou se ele finalmente havia caído em si. Pelo menos até Naruto dominar o jutsu que está ensinando, ele provavelmente continuará se comportando bem. Ian olhou para os documentos em suas mãos e, de repente, lembrou-se de algo. Ei, você acha que a vila pode ser invadida por sapos gigantes um dia? Tsunade imaginou a cena. Provavelmente não. O talento de Naruto para aprender jutsus não é tão grande. Não será fácil para ele dominar o jutsu de invocação e invocar os sapos do Monte Myoboku. Ela deu um sorriso irônico. E você? Quer brincar com o sábio das lesmas? Passe difícil. Não sou fã de criaturas viscosas. A expressão de Ian se distorceu levemente enquanto ele recusava veementemente. Isso é tão irritante. No início, Naruto ficou emocionado ao aprender um novo e poderoso jutsu. Mas sua empolgação rapidamente desapareceu quando, depois de dias de esforço, ele só conseguiu invocar um pequeno girino. Cada tentativa fazia Jiraiya ter ataques de riso. Isso o lembrou de suas primeiras dificuldades com o jutsu de invocação, quando ele também só conseguia invocar girinos e sapos minúsculos. Até Minato, um verdadeiro prodígio, enfrentou dificuldades semelhantes ao aprender a técnica. Naquela época Minato não era muito melhor que Naruto, invocando apenas pequenos sapos e girinos.
Era como se o jutsu de invocação estivesse restrito apenas às criaturas para iniciantes. Naruto ficou cada vez mais frustrado enquanto Jiraiya ria muito. No primeiro dia, Jiraiya achou hilário. No segundo dia, ele ainda estava divertido. No terceiro dia, por fim, até Jiraiya não conseguiu mais rir. O progresso de Naruto era muito lento. Depois de mais um dia de treinamento, Jiraiya interceptou Yan voltando do trabalho para casa. Durante o jantar, Jiraiya desabafou suas frustrações. Esse garoto é lento demais. Muito mais lento do que o Minato era naquela época. Mesmo agora, ele só consegue invocar girinos e sapos minúsculos. Nesse ritmo, ele vai perder toda a paciência. Claro, não existe refeição grátis do Jiraiya. Ele só quer reclamar comigo. Então dê-lhe um pequeno empurrão. Yan continuou comendo calmamente enquanto oferecia uma sugestão simples. Na linha do tempo original, o progresso de Naruto com o jutsu de invocação também foi lento, até que Jiraiya lhe deu a motivação certa. Ele jogou Naruto em um barranco profundo, e o medo de cair forçou Naruto a invocar Gamabunta com sucesso. É claro que Gamabunta não ficou satisfeito por ter sido invocado em tal estado e brincou com Naruto impiedosamente, quase o fazendo vomitar. Se o Naruto da linha do tempo original conseguiu, não havia razão para que este Naruto mais bem treinado não conseguisse. Você tem razão. O garoto precisa de um empurrãozinho. Mas como? Jiraiya largou os hashis e pensou seriamente. Justo quando Yan imaginou que recorreria ao truque da Ravina novamente, Jiraiya de repente bateu na mesa. Consegui! Vou procurar o Orochimaru. Tenho certeza de que ele já ensinou o jutsu de invocação ao Sasuke. Se o progresso do Sasuke for melhor que o do Naruto, isso vai incendiar o pirralho. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 325. O que você está fazendo não é para motivar Naruto, é para provocar a si mesmo. Quando Naruto e Sasuke ficaram juntos, qualquer um poderia prever o que aconteceria com um pouco de bom senso. Mas Jiraiya teve a coragem de envolver Sasuke nisso. Ainda assim, ver Sasuke sem dúvida daria a Naruto um choque significativo, porque ultimamente a força de Sasuke estava melhorando rapidamente, extremamente rápido. O coração de Orochimaru pode ser negro e seus métodos cruéis, mas depois de receber a permissão de Yan, seu treinamento para Sasuke foi nada menos que brutal e sangrento. Ironicamente, foi justamente esse tipo de treinamento que fez o crescimento de Sasuke disparar como um foguete. Em comparação, Naruto parecia estar ficando para trás. Se os dois lutassem agora, Sasuke com certeza daria uma surra em Naruto. Claro, enquanto Sasuke estava praticamente trapaceando em seu progresso, Naruto não era muito melhor. Ele era outro trapaceiro por mérito próprio. Era apenas uma questão de quem era mais rápido e quem era mais lento. Motivação? O que há de errado com um pouco de motivação? Só estou preocupado que Sasuke não consiga lidar com isso. As invocações de Orochimaru não são tão fáceis de domar. Lembrando do temperamento de Manda, Jiraiya não pôde deixar de rir sombriamente. Embora a jornada de Naruto para dominar a invocação tenha sido cheia de dificuldades, Sasuke não teria nada de mais fácil. Afinal, cobras não eram tão tranquilas quanto os sapos do Monte Myobuku. Contanto que você não se arrependa. Nesse ponto, a conversa era praticamente um desafio. Yan decidiu encerrar a história ali. Se Jiraiya queria que Naruto fosse provocado, que assim fosse, que fosse ainda mais provocativo. Depois do jantar, Yan não voltou para casa. Em vez disso, foi para o laboratório de pesquisa subterrâneo de Orochimaru. Naquela hora, Sasuke ainda estava treinando duro para melhorar sua força. Olhando para o vídeo de vigilância, Yan virou a cabeça ligeiramente. Ele consegue usar a técnica de invocação corretamente agora, certo? Ele pode, mas as cobras não são exatamente obedientes. Orochimaru lançou um olhar desamparado para Yan. Ele havia ensinado a Sasuke tudo o que podia, mas a natureza da invocação de criaturas não era algo que ele pudesse mudar. Até mesmo ele, Orochimaru, teve que negociar termos ao invocar cobras, quanto mais Sasuke. Tragam Sasuke para fora. Levem-no para a Floresta da Morte. Com isso, Yan se virou e saiu do laboratório subterrâneo, indo direto para a Floresta da Morte. Se Manda quisesse ser difícil, eles teriam que torná-la mais dócil. Seja uma invocação ou uma besta com cauda, os Uchiha eram especialistas em domesticá-los. Se Manda realmente se recusasse a se comportar, Yan não se importaria de ajudar Orochimaru a substituir sua invocação. Uma invocação era apenas uma invocação. Ela realmente achava que poderia mandar nos ninjas e fazer exigências? Ele acreditava que só porque vinha de uma das 3 grandes regiões sábias, poderia agir como quisesse? Sem chance. Yan não havia se preocupado com essa questão antes, afinal, era a invocação de Orochimaru, e quaisquer restrições que existissem eram problema dele. Mas agora que envolvia Sasuke, as coisas eram diferentes. Yan sentiu que era necessário esclarecer Manda. Se fosse uma convocação, então deveria saber seu lugar. Chega de condições ridículas. Exigir tributo só para ser convocado para a batalha? Por que você não morre de rir? Orochimaru sabia que Yan pretendia disciplinar Manda. Ele pegou o interfone e disse a Sasuke. Sasuke pode parar por enquanto. Limpe-se e depois venha comigo para a Floresta da Morte. Yan-sama está nos esperando lá. Entendido. Embora Sasuke às vezes resistisse às ordens de Orochimaru, ele nunca desobedeceu às de Yan. Ele não só tinha que segui-los, mas também tinha que se apressar. Deixar Yan esperando não era uma opção. A Floresta da Morte, oficialmente conhecida como Campo de Treinamento 44, era onde Konoha mantinha um grande número de criaturas perigosas.
javalis do tamanho de casas, cobras gigantes do tamanho de trens. Muitas dessas criaturas tinham o potencial de se tornarem bestas ninja, algumas até superando a força de um gênio incomum. Os habitantes da floresta foram deliberadamente capturados e criados pela aldeia, e ela era frequentemente usada para os exames Chunin. Pulando o muro, Yan caminhou sozinho pela floresta até encontrar uma clareira adequada e parar. Não demorou muito para que Orochimaru chegasse com Sasuke a tiracolo. Ancião. Sasuke se curvou respeitosamente. Yan assentiu. Jiraiya vai trazer Naruto para te ver amanhã para comparar seu progresso com a invocação. Então decidi te ajudar a resolver um probleminha. Se Jiraiya quisesse motivação, eles se certificariam de que ela fosse bastante motivadora. A capacidade de aprendizado de Sasuke era inquestionável. Diferentemente do Naruto, que era meio fraco, ele conseguia invocar Manda perfeitamente. O único problema era que Manda não queria ouvir. Resolver um problema menor? Por causa do Naruto. Sasuke parou por um momento, mas obedientemente mordeu o polegar, fez selos com as mãos e bateu a palma da mão no chão. À medida que os selos de invocação se espalhavam para longe dele, uma espessa nuvem de fumaça irrompeu, e uma sombra enorme surgiu sobre a clareira. Olhando para a criatura invocada, Yan não pôde deixar de olhar para Orochimaru. Você não explicou as coisas corretamente? Senhor Sasuke. Uma serpente gigantesca se enrolou ao lado de Sasuke. Orochimaru tossiu levemente e explicou. Não houve tempo suficiente para esclarecer. A cobra que Sasuke invocou não era Manda, mas Alda, que ainda não havia amadurecido completamente. Embora o tamanho de Alda fosse impressionante, comparado às outras serpentes da caverna Ryushi, ele ainda era apenas um bebê. Inacreditável. Olhando para o infantil Alda, Yan exalou e lembrou Sasuke. Jiraiya e Naruto precisam de um choque. Uma cobra pequena não vai resolver. Preciso que vocês invoquem Manda. Conseguem fazer isso? Manda? Sasuke assentiu inexpressivamente. Alda ficou confusa. Não fui eu quem foi invocado? Por que Manda agora? Antes que ele pudesse processar, Sasuke dissipou a invocação, enviando Alda de volta, e executou a técnica novamente. Bum! Uma fumaça branca e espessa tomou conta da clareira mais uma vez. Desta vez a figura que emergiu não era uma cobra bebê. Era Manda, enroscada como uma pequena montanha. Em termos de tamanho, Manda não era muito menor que uma besta com cauda. Mas em termos de poder, a diferença era considerável. O estranho era que Manda era um híbrido bizarro de assassina e guerreira. Incrivelmente rápido, com um corpo monstruosamente forte, sua única fraqueza era sua falta de proficiência em ninjutsu. Capítulo 326. Comparado a outras invocações, o Gamabunta do Monte Myobuku era muito mais versátil. Ele podia até mesmo entrar em batalha empunhando uma espada enorme com dezenas de metros de comprimento, golpeando os inimigos com uma força avassaladora. Pirralho Uchiha, você já preparou o sacrifício para o Lorde Manda? Sasuke sabia muito bem que tipo de besta invocada Manda era. Orochimaru lhe contou tudo sobre isso, e Sasuke ainda devia a Manda um sacrifício que ele não havia cumprido. Ao contrário de sapos ou lesmas, Manda não era o tipo de fera invocada que aparecia sem exigir nada em troca. Esse era um mau hábito que Orochimaru havia incutido nele. Olhando para Manda, Sasuke silenciosamente deu um passo atrás de Yan. O que aconteceu em seguida estava além da sua capacidade de lidar. Ser capaz de invocar Manda não significava que ele poderia controlá-la ou comandá-la para lutar por ele. O que isso queria dizer? Ao ver Sasuke ignorá-lo completamente, lançando um olhar provocativo antes de recuar para trás de Yan, Manda se sentiu insultado. Orochimaru ficou de lado, com um leve sorriso nos lábios, sem dizer nada. Manda sentiu como se estivesse sendo brincado. Maldito pirralho Uchiha, você sabe as consequências de me irritar? Sentindo-se ridicularizado, Manda soltou um rugido estrondoso, abrindo suas enormes mandíbulas para revelar presas afiadas e irregulares, maiores que um corpo humano. E você sabe quais são as consequências de irritar um Uchiha? Yan encarou friamente a serpente arrogante. Desde quando uma mera cobra ousa mostrar suas presas para um Uchiha? O que você disse? Manda congelou por um momento, então, depois de alguns segundos, rugiu furiosamente e investiu contra Yan, com a boca aberta. Ele estava determinado a dar uma lição em Yan. Deu um passo para trás. Orochimaru puxou Sasuke para longe. Já que Yan estava intervindo para lidar com isso, ele o deixaria cuidar disso. Se tivesse a chance, o próprio Orochimaru gostaria de disciplinar Manda. Mas quando assinou o contrato de invocação com Manda muito tempo atrás, fez certas promessas, não lhe deixando outra escolha a não ser tolerar o comportamento imprudente de Manda. Caso contrário, com a força de Orochimaru, Manda já estaria morto 10 ou 8 vezes. Criatura ignorante. O corpo enorme de Manda avançou em direção a Yan. Os três Tomoe nos olhos de Yan girando lentamente. Com um impulso incontrolável, Manda avançou, mas quando estava prestes a colidir com Yan, seu corpo enorme gradualmente parou. Seus olhos gigantescos agora refletiam o mesmo padrão de 3 Tomoe. Que incômodo! Yan não pôde deixar de fazer esta avaliação direta. Orochimaru, que estava por perto, contraiu os cantos da boca. Os sentimentos de Sasuke eram complicados, uma pontada de desconforto se instalando em seu peito. Manda era realmente tão fraca? Talvez nos estágios finais, quando os níveis de poder dispararam, Manda não teve muitas chances de brilhar, mas nos estágios iniciais e intermediários, ele ainda era formidável. Não era exagero dizer que um Jounin comum enfrentando Manda acabaria sendo nada mais que um lanche.
A fraqueza era relativa, dependendo de com quem você a comparava. Se Sasuke pudesse controlar Manda, sua força aumentaria dramaticamente. Ao enfrentar um inimigo, ele não precisaria fazer muita coisa, bastaria soltar Manda e deixá-lo causar estragos. Mas por ser uma mera cobra, Yan nem sentiu necessidade de levantar um dedo. Com um simples genjutsu, ele subjugou Manda, deixando uma marca na alma da serpente. Quando Tomoe nos olhos de Manda desapareceu, ele olhou para Yan, que agora estava a poucos centímetros de distância, com a mente confusa e desorientada. O que tinha acabado de acontecer? Era como se ele tivesse sido enredado por um genjutsu. Droga, usar genjutsu para me controlar? Eu vou. Antes que Manda pudesse lançar outro ataque, ainda xingando e resmungando, ele de repente se contorceu em agonia, rolando pelo chão. Seu corpo enorme esmagou inúmeras árvores, fazendo com que os animais próximos fugissem em pânico. Trincheiras profundas marcavam a terra, escavadas pela forma longa e agitada de Manda. Ainda quer lutar? Yan cruzou os braços, olhando para a serpente se contorcendo. Deixei uma marca na sua alma. Com um único pensamento, posso fazer você desejar estar morto. Gostaria de vivenciar isso de novo? Sasuke instintivamente se encolheu. A expressão de Orochimaru escureceu, como se estivesse relembrando alguma memória desagradável. Ao mesmo tempo, ele não pôde deixar de resmungar interiormente. O genjutsu de outras pessoas tinha como alvo a mente e a vontade, mas somente você, o Uchiha Yan, chegaria ao ponto de manipular a alma de alguém enquanto criava uma ilusão. Não, meu senhor, eu não ousaria. Nunca mais ousarei. Em menos de 2 minutos, Manda se rendeu completamente. A agonia dilacerante era algo que ele nunca mais queria vivenciar. Bom, Yan assentiu com satisfação. Considere o dia de hoje uma pequena lição. De agora em diante, mostre respeito ao encontrar um Uchiha. Você lutará por Sasuke a partir de agora. Orochimaru não precisa mais dos seus serviços. Obedeça às ordens de Sasuke, e eu lhe passarei o método para controlar sua marca de alma. Se não quiser morrer, comporte-se. Uchiha Madara e Zetsu Negro gostavam de colocar selos amaldiçoados nos outros para controlar seus corpos. Yan, por outro lado, preferia usar genjutsu para deixar algo na alma de seu oponente, algo que pudesse fazê-lo se contorcer de dor inimaginável. A agonia de uma alma dilacerada era muito pior do que qualquer ferimento físico. Orochimaru foi o exemplo perfeito. Quando sua alma foi ferida, aquele homem implacável gritou de uma forma absolutamente lamentável. Se nem Orochimaru conseguiu suportar, que chance teria uma mera cobra? O método de Yan era equivalente a escravizar Manda, assim como Uchiha Madara controlou a força a 9 caudas. A diferença era que o controle de Madara era direto e enérgico, enquanto Yan simplesmente instilava medo em Manda, garantindo sua obediência. A principal razão pela qual Yan nunca se preocupou em assinar um contrato de invocação era simples: quando ele estava mais fraco, não havia bestas invocadas adequadas. E quando ele ultrapassou esse estágio, bestas invocadas comuns passaram a não ser mais notadas por ele. Agora, em seu nível atual, a menos que ele pudesse invocar uma besta com cauda, não havia sentido em se preocupar com criaturas invocadas que não só eram inúteis, mas poderiam até mesmo atrasá-lo. Conheça-o melhor. Estou voltando. Depois de passar o método para controlar Manda para Sasuke, Yan deu um tapinha em seu ombro e saiu. O resto era com Sasuke. Manda era apenas uma ferramenta escravizada para a batalha. O verdadeiro foco de Sasuke deveria ser nutrir Alda. Afinal, Alda era a besta invocada verdadeiramente disposta a lutar por Sasuke. Manda era uma medida temporária, um trampolim para ajudar Sasuke a crescer enquanto ele cultivava seu vínculo com Alda. Yan confiava que Sasuke encontraria o equilíbrio certo. E mesmo que não o fizesse, não importaria. Assim que Sasuke ficasse mais forte, as bestas invocadas se tornariam irrelevantes, e sua presença ou ausência faria pouca diferença. Entre as muitas feras invocadas, apenas a lesma, Katsuyu de Tsunade, manteve alguma utilidade nos estágios finais. As outras não conseguiam acompanhar, não resistiam e não valiam o esforço de serem cultivadas extensivamente. Volte cedo amanhã. Com Yan ausente, Orochimaru não tinha mais motivos para ficar. Já que Yan havia mexido na alma de Manda e Sasuke agora tinha os meios para controlá-lo, não havia sentido em Orochimaru ficar por perto para assistir. Ele poderia muito bem voltar para o laboratório para trabalhar um pouco, ou pelo menos descansar um pouco. Capítulo 327. Orochimaru não se importou nem um pouco com a partida de Manda. Se quisesse, ele poderia facilmente assinar um contrato com outra cobra. Além disso, como Yan havia dito, uma fera invocada como Manda não era mais de muita utilidade para ele. Não havia muito sentido em assinar um novo contrato de convocação nesta fase. Pirralho. Depois que Yan e Orochimaru partiram, os enormes olhos de Manda brilharam com uma luz verde sinistra. Mas no momento em que ele começou a ter pensamentos rebeldes, sua alma tremeu de dor, e ele imediatamente voltou à linha. Caramba! Pensar que eu, Lord Manda, devo ser controlado e conduzido por uma criança como essa. Ser controlado por Yan era uma coisa, Manda não tinha do que reclamar. A força de Yan era avassaladora, assustadoramente poderosa, capaz de esmagá-lo com facilidade. Manda pode não gostar, mas ele não teve escolha a não ser obedecer. Mas Sasuke?
Manda realmente não estava disposta a se curvar diante dele. Infelizmente a relutância não importava. A menos que quisesse morrer ou suportar um tormento insuportável, ele tinha que obedecer. Embora o ancião possa controlá-lo, espero que possamos coexistir pacificamente, disse Sasuke. A menos que seja absolutamente necessário, não o invocarei, nem lhe oferecerei nenhum sacrifício. Lembre-se da sua promessa, Uchiha Sasuke. A garantia de Sasuke de que ele não controlaria Manda à força nem o invocaria desnecessariamente deu à serpente uma sensação de alívio. Era o melhor resultado que ele poderia esperar nessa situação infeliz. Manda deslizou para longe. Sasuke não se importava. Comparado ao relutante e relutante Manda, ele estava muito mais interessado em cuidar de Alda. Mesmo que Alda ainda fosse uma cobra jovem e bebê que precisava de treinamento gradual. Ainda assim, uma fera invocada como Manda poderia ser usada como último recurso quando necessário. Afinal, a força de Manda era inegável, capaz de resolver problemas que Sasuke não conseguiria resolver sozinho. O quê? Você quer que eu treine com o Sasuke amanhã? Quando Naruto ouviu isso de Jiraiya, quase pulou de susto. O que você está pensando? Eu só consigo invocar girinos agora. Como vou competir com o Sasuke? Em sua mente, Naruto se imaginava usando a técnica de invocação, apenas para produzir um pequeno girino ou um pequeno sapo. Enquanto isso, Sasuke o encarava com olhos frios e desdenhosos e zombava: lixo. Argue. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Esse tipo de coisa não poderia acontecer. Do que você tem medo? Você se acha inferior ao Sasuke? Provocou Jiraiya, usando sua clássica tática de provocação. Claro que não. Eu nunca perderia para o Sasuke. É que... A voz de Naruto era firme, mas uma ponta de incerteza pairava em seu coração. Ele teve que admitir que o talento de Sasuke superava o seu, especialmente no aprendizado de ninjutsu. Naruto sabia que não conseguiria igualar a aptidão de Sasuke naquela área, não importava o quanto tentasse. Competir com Sasuke em técnicas de invocação? Isso não era pedir confusão? E não se preocupe, garoto. Não vou deixar você passar tanta vergonha. Apenas dê o seu melhor, disse Jiraiya com um sorriso malicioso, encorajando Naruto. Na verdade, Jiraiya já havia feito acordos com os sapos do Monte Myoboku. Amanhã, ele mexeria os pauzinhos para garantir que Naruto conquistasse algo que valesse a pena. Seu objetivo era motivar Naruto, não esmagar seu espírito. Puxar alguns cordões para invocar um sapo do tamanho de uma casa pequena, seria pedir demais? Pode até aumentar a confiança de Naruto. Mais importante ainda, os sapos do Monte Myoboku estavam dispostos a quebrar as regras, ao contrário das cobras frias e inflexíveis da caverna Ryushi. Essas serpentes não se mexeriam, nem mesmo por Orochimaru. Com as reservas de chakra de Naruto, contanto que ele se esforçasse, invocar um sapo poderoso era perfeitamente possível. Orochimaru, você vai cair, pensou Jiraiya presunçoso. Jiraiya não acreditava que Naruto perderia. Ele também não acreditava que Orochimaru ousaria deixar Sasuke invocar Manda. Mesmo que Sasuke tivesse chakra suficiente para invocar uma fera tão poderosa quanto Manda, aquela cobra não era exatamente cooperativa. Quem sabia quem Manda poderia atacar primeiro se fosse convocado? Entre Sasuke e Naruto, se Sasuke superava Naruto na maioria das áreas. As enormes reservas de chakra e o espírito inflexível de Naruto eram mais do que suficientes para ofuscar Sasuke. Comparado à determinação implacável de Naruto, Sasuke ainda ficou um pouco aquém. Quanto ao chakra, não havia competição. As constituições inatas dos clãs Uzumaki e Senju lhes conferiam enormes reservas de chakra. Embora os Uchiha não carecessem de chakra, eles não podiam se comparar a esses dois clãs. Felizmente, o chakra de Sasuke, embora não fosse do nível de Naruto, foi suficiente para invocar Manda. Afinal, Manda responderia de bom grado, movido por seu desejo por sacrifícios, em vez de ser convocado à força. Forçar uma invocação exigia uma quantidade imensa de chakra. Na história original, quando Jiraiya jogou Naruto em um barranco, a primeira invocação bem-sucedida de Gamabunta por Naruto dependia do uso do chakra da Kyuubi. Sem o reconhecimento da fera invocada, invocar uma criatura poderosa e enorme dependia se a fera estava com vontade de responder. Sasuke conseguiu invocar Manda tão facilmente porque Manda cooperou, ansioso pelo sacrifício prometido. Sem esse fator, invocar Manda, mesmo que bem-sucedido, provavelmente drenaria Sasuke até o ponto do colapso. Argue. Sábio tarado, por que você está fazendo isso comigo? Estou tão estressado. Naruto lamentou com medo de perder para Sasuke. Jiraiya propôs o desafio e ambos os lados concordaram. Desistir agora faria de Naruto motivo de chacota. Eu consigo. Eu acredito em mim mesmo. Naruto murmurou, segurando a cabeça em frustração antes de se dedicar à prática, se animando e usando repetidamente a técnica de invocação. Felizmente, suas enormes reservas de chakra lhe permitiam treinar de forma tão imprudente. Se fosse Kakashi em seu lugar, Kakashi provavelmente estaria deitado no chão, com os olhos revirados e espumando pela boca de exaustão. Na manhã seguinte, quando Jiraiya arrastou Naruto para fora da cama, o garoto ainda estava grogue. Ele ficou acordado praticando até tarde da noite, e agora tinha olheiras e sua energia estava completamente esgotada. Yan chegou cedo ao prédio do escritório do Hokage e encontrou Tsunade já sentada em sua mesa. Ela estava cochilando, com a cabeça balançando para cima e para baixo. No dia anterior, ela trabalhou até tarde da noite e acabou dormindo na área de descanso do escritório. Então, bem cedo, Jiraiya acordou e a arrastou para assistir à competição entre Naruto e Sasuke.
Tsunade ficou tão furiosa que quis chutar Jiraiya para a semana seguinte. Tão cedo? Perguntou Yan, mastigando um café da manhã que comprará de um vendedor ambulante, surpreso ao ver Tsunade acordada. É raro você estar acordada a essa hora. Me poupe, Tsunade retrucou. A culpa é toda daquele idiota do Jiraiya. Ele acordou a Shizune de madrugada, e aí ela veio me buscar, dizendo que íamos assistir ao pequeno confronto entre Naruto e Sasuke. Estou furiosa. Vou esmagar a cabeça daquele vira-lata. Tsunade rugiu, batendo o punho na mesa. Coitado, pensou Yan, balançando a cabeça levemente. Uma mulher sem sono era realmente assustadora. Ele rezou silenciosamente pela segurança de Jiraiya por 3 segundos antes de terminar sua comida e dizer a Tsunade, já que vamos assistir ao show, vamos sair juntos. Onde está meu café da manhã? Tsunade perguntou, percebendo que Yan não havia lhe trazido nada depois de desabafar sua frustração. Café da manhã, o caramba. Quem diria que você acordaria tão cedo? Retrucou Yan. Vamos comer alguma coisa no caminho. Vamos. Aquele maldito Jiraiya, vou chutar a bunda dele. Tsunade rosnou. Shizune, por que você está parada aí? Vá comprar o café da manhã e depois vamos assistir ao show. Espere, vou chamar Izumi para se juntar à diversão, acrescentou Yan. Yan e Tsunade prontamente trouxeram seus assistentes para o campo de treinamento. Assistir a um espetáculo era sempre mais divertido com o público. Izumi, animada com a oportunidade de ver alguma ação, ansiosamente seguiu Yan e Tsunade. Capítulo 328. Ei, com essa cara você não parece pronto para uma competição. Ficou acordado a noite toda praticando e não dormiu? Chegando ao campo de treinamento e vendo Naruto, apático com olheiras profundas e o rosto parecendo exausto, Tsunade caiu na gargalhada. Haha. Ao ouvir o comentário de Tsunade, Izumi e Shizune finalmente notaram o estado lamentável de Naruto. Ambos não conseguiram evitar rir também. Ai, esse garoto estava um pouco nervoso ontem à noite, disse Jiraiya, tossindo para disfarçar Naruto. Na verdade, Naruto havia praticado metade da noite, indo dormir tarde, e o consumo excessivo de chakra e energia mental o deixou com uma aparência abatida e fraca hoje. Eu não estava. Naruto protestou, seu pescoço ficando vermelho enquanto gritava em sua defesa, lançando um olhar furioso para Jiraiya. Você não pode simplesmente ficar quieto se não sabe falar? Nervoso? De jeito nenhum eu estava nervoso demais para dormir. Ah, então você estava nervoso demais para dormir, hein? Eu nem sabia que você conseguia ficar nervoso, garoto, provocou Tsunade, dando um tapinha na cabeça de Naruto com um sorriso irônico. Você está sempre causando problemas sem se importar com nada, mas agora está nervoso? É raro ver isso. Naruto gaguejou, seu rosto ficando vermelho de frustração, pronto para se explicar melhor. Mas então Jiraiya, que estava ao lado dele, começou a rir também. Essa foi a gota d'água, a compostura de Naruto se despedaçou. Que diabos? Todo mundo rindo já é ruim o suficiente. Mas por que você está rindo também, sabe o tarado? E era para ser você me defendendo? Você só está me fazendo parecer pior. Naruto ficaria tão envergonhado que sairia correndo e se esconderia em algum lugar? Yan ficou de lado, com um leve sorriso no rosto, observando a cena com diversão. Dada a personalidade de Naruto, isso parecia improvável. As únicas vezes em que Naruto se escondia eram quando Sakura o espancava ou o rejeitava. Fora isso, sua resiliência era incomparável. Naruto estava tão frustrado que parecia que ia chorar. Por que todo mundo está rindo de mim? Eu não estava nervoso. Eu realmente não estava nervoso. Seu rosto ficou vermelho como o traseiro de um macaco, e ele desejou poder cavar um buraco e rastejar para dentro dele. Felizmente, a chegada de Sasuke e Orochimaru o salvou de mais constrangimentos. Comparado à agitação de Naruto, Sasuke permaneceu calmo e indiferente, vestido com muito mais estilo do que Naruto. O gosto de Jiraiya por moda era o que era, e não importava o quanto ele tentasse escolher roupas para Naruto, ele não conseguia se comparar ao senso de estilo de Uchiha Mikoto. Com a chegada de Sasuke, a atmosfera mudou instantaneamente. O olhar de Naruto se fixou em Sasuke, que lhe lançou um olhar breve e indiferente antes de virar a cabeça. Droga! Naruto murmurou. Ele está me menosprezando? O ar já estava carregado de tensão antes mesmo da competição começar. A diferença era que Sasuke não se importava, enquanto Naruto estava furioso consigo mesmo. Por que Naruto continua usando as mesmas roupas? Ele nunca compra nada novo? Yan perguntou curioso, cutucando Jiraiya. Jiraiya piscou, pego de surpresa. Seria mesmo hora de falar sobre moda? Ainda assim, a roupa de Sasuke era inegavelmente mais elegante que a de Naruto. Era preciso admitir que o garoto era bonito. Com suas roupas estilosas, não era de se admirar que tantas garotas da academia estivessem apaixonadas por ele. Naruto, por outro lado. Jiraiya coçou a cabeça, rindo baixinho. Quando levei Naruto para fazer compras, ele continuou escolhendo o mesmo estilo, então comprei um monte deles. Um monte? Quantos são? Provavelmente o equivalente a um armário inteiro. Impressionante. Não é de se admirar que outras crianças misturassem suas roupas com estilo, enquanto o estilo de Naruto nunca mudou, sempre transmitindo uma vibe um pouco ultrapassada. Jiraiya teve que assumir grande parte da culpa por isso. Parece que todos chegaram cedo. Naruto parece cheio de energia, disse Orochimaru, seu olhar oscilando entre Sasuke e Naruto enquanto caminhava até Yan e Jiraiya com um sorriso. Ele não tinha intenção de se envolver na competição. Para ser mais preciso, ele teve uma explosão de energia, brincou Tsunade.
Quando eles chegaram, Naruto estava completamente exausto. Mas no momento em que viu Sasuke, ele se animou como se tivesse recebido uma injeção de adrenalina. Se Sasuke não fosse um garoto e Naruto não tivesse uma queda por ela, Tsunade poderia suspeitar que Naruto tinha sentimentos questionáveis por Sasuke. Por que mais ele estava sempre tão obcecado por ele? Não é como se Sasuke tivesse comido seu almoço. Haha, então vamos começar a competição, disse Jiraiya, rindo sem jeito. Orochimaru não tinha intenção de intervir e Yan, Tsunade e os outros estavam ali apenas para assistir ao show. Eles não podiam deixar as duas crianças cuidarem de tudo sozinhas, podiam? Sem outra escolha, Jiraiya deu um passo à frente, tentando acalmar as coisas. Vamos acabar logo com isso para eu poder voltar. Estou exausta e a culpa é toda sua, seu idiota, disse Tsunade bocejando amplamente e encarando Jiraiya com olhos assassinos. Jiraiya se encolheu, dando 2 passos rápidos para longe dela. Comecem logo, vamos encerrar. É só uma competição de técnica de invocação. Crianças brincando de casinha, disse Yan, acenando para os 2 garotos. Cada um de vocês usará a técnica de invocação 2 vezes. Julgaremos com base na habilidade de cada um e na fera invocada que vocês trouxerem. Parece bom? Sasuke assentiu lentamente sem objeções às regras. Eu também estou bem com isso, disse Naruto, embora sua voz revelasse seu nervosismo. Sua técnica de invocação não era exatamente refinada. Essa era sua maior fraqueza. Mesmo depois de horas de treino, ele ainda tinha dificuldades. Como ele não podia competir com Sasuke em técnica, ele teria que confiar na própria besta invocada. Ele rezou silenciosamente para que os sapos estivessem de bom humor hoje e respondessem ao seu chamado. Idiota! O nervosismo de Naruto era óbvio, e Sasuke não pôde deixar de rotulá-lo com essa palavra em sua mente. Então, com uma expressão calma, Sasuke mordeu o dedo e começou a fazer selos com as mãos. Se Yan e Orochimaru não tivessem concordado com isso, Sasuke não teria se dado ao trabalho de uma competição tão inútil. Era uma perda de tempo. Ele prefere treinar para melhorar sua força. Estrondo. Uma nuvem de fumaça surgiu e Alda apareceu ao lado de Sasuke. Lord Sasuke a cobra cumprimentou respeitosamente. Ao contrário do rebelde Manda, Alda era obediente, enrolando-se cuidadosamente e ficando perto de Sasuke. Uau, isso é incrível, Naruto murmurou, engolindo em seco enquanto observava Sasuke executar a técnica de invocação com facilidade, invocando uma cobra poderosa e dócil. Naquele momento, seu nervosismo atingiu um novo pico. Ele estava com medo de invocar um sapinho, ou pior, um gerino. Se isso acontecesse, ele seria humilhado além da conta. Ai! Naruto, sua vez, Jiraiya sugeriu. Capítulo 329. Jiraiya sabia que Naruto estava nervoso, mas era exatamente isso que ele queria. Naruto era o tipo de pessoa que não percebia seu próprio potencial a menos que fosse levado ao limite. Foi aí que entrou a pressão externa. E Sasuke era o candidato perfeito para aplicá-lo. Sempre que Sasuke estava envolvido, Naruto ficava irritado. Jiraiya não tinha intenção de dar a Naruto muito tempo para se preparar. Ele sabia muito bem que Naruto não havia descansado bem na noite anterior e não pretendia lembrá-lo de ir com calma. Está nervoso? Ótimo. É exatamente esse o efeito que estou buscando. Vai em frente, Naruto. Você não vai decepcionar todo mundo. Ok. Sábio tarado, disse Naruto, assentindo nervosamente. Ele respirou fundo e começou a preparar seus selos de mão. Mas a julgar pela técnica dele, Tsunade já estava balançando a cabeça. Era muito desajeitado. Nesse aspecto, Naruto não chegava aos pés de Sasuke. Quando se tratava da técnica de invocação, Naruto já estava perdendo espetacularmente. Com seus movimentos trêmulos e hesitantes, o inimigo poderia interrompê-lo inúmeras vezes em uma batalha real. Mesmo que ele conseguisse invocar uma fera poderosa, seria inútil se ele não conseguisse completar a técnica corretamente. Os inimigos não eram idiotas. Eles não ficariam parados educadamente, esperando que ele terminasse sua invocação, enquanto falavam bobagens sobre honra e moralidade. As mãos de Naruto tremiam devido ao nervosismo, tornando seus selos de mão ainda mais difíceis e lentos. O único lado positivo foi que, apesar do ritmo lento e da execução desajeitada, ele pelo menos acertou a sequência de selos. Quando ele terminou os selos de mão para uma única técnica de invocação, Naruto estava tão nervoso que estava encharcado de suor. Que tipo de esquema você está tramando? Tsunade lançou um olhar interrogativo para Jiraiya. Jiraiya coçou a cabeça, sinalizando para ela ter paciência e continuar observando. Estrondo. A técnica de invocação finalmente foi bem sucedida. Embora a execução tenha sido dolorosamente lenta e cheia de erros que faziam parecer que ele poderia errar a qualquer momento. Ainda assim, Naruto conseguiu. Uma nuvem de fumaça apareceu e um sapo se materializou no chão. Um sapo relativamente grande, do tamanho de uma pedra de moinho. O sapo que Naruto invocou parecia completamente exasperado. Jiraiya já havia se coordenado com o Monte Myoboku, mas nenhum dos sapos presentes estava particularmente ansioso para atender ao chamado de Naruto. Depois de algumas idas e vindas, este pobre sapo foi escolhido como o azarado. Você é Naruto? O sapo começou, pretendendo dizer mais, mas então de repente saltou alto no ar, pousando ao lado de Naruto e olhando nervosamente para a cobra ao lado de Sasuke. Droga! Quando vocês estavam discutindo isso ontem, não mencionaram que haveria uma cobra aqui. E é uma daquelas cobras que os sapos mais odeiam. As cobras da caverna Ryushi e os sapos do Monte Myoboku eram inimigos jurados.
As cobras tinham o hábito de entrar sorrateiramente no Monte Myobuku para comer sapos e, com o tempo, o relacionamento delas ficou extremamente tenso. Meu Deus, como fomos parar nesse sapo idiota? Jiraiya murmurou, dando um tapa na testa, preocupado que seu plano pudesse dar errado. Pequeno Naruto, Jiraiya, se vocês vão mexer os pauzinhos para ajudá-lo, é melhor garantirem que eu esteja seguro, gritou o sapo, chamado Gamari nervosamente. Eu não sou um sapo lutador. Ao ver Alda, o pânico de Gamari ficou mais alto. Jiraiya caiu para frente, com os braços balançando frouxamente. Ele estava mais do que exasperado agora. Não havia necessidade de ninguém adivinhar o que estava acontecendo. O próprio Gamari havia revelado tudo. Isso está ficando interessante. Yan sorriu silenciosamente. A testa de Tsunade se enrugou de frustração enquanto ela olhava feio para Jiraiya. Olha a bagunça que você fez. Você não sabia que isso poderia deixar uma cicatriz enorme na mente da criança? Se você vai trapacear, pelo menos coordene bem. É assim que você faz as coisas. Pouco confiável como sempre, mesmo na sua idade. Mexer os pauzinhos. O que isso significa? Naruto perguntou sem entender. Sasuke respondeu friamente. Significa trapaça. Eles estão te ajudando para que você possa usar com sucesso a técnica de invocação e trazer um sapo. A explicação direta de Sasuke fez o coração de Naruto disparar. Ele ficou muito feliz quando invocou um sapo grande, pensando que finalmente havia feito algo impressionante. Mas antes que ele pudesse saborear o momento, Gamari, assustado por Alda, revelou o plano de Jiraiya. Eu disse algo que não deveria? Gamari finalmente percebeu que algo estava errado. Alda não estava tentando atacar, apenas olhando com aquelas pupilas verticais, como se estivesse de olho em uma refeição. E os olhares nos rostos de Naruto e Jiraiya? Ah não, eu errei. Não vou apanhar por isso lá em casa, né? Acabei de lembrar que tenho algo para fazer em casa. Preciso ver a minha esposa. Continuem. Gamari gaguejou, percebendo que tinha causado um desastre. Com um pulo, ele desapareceu em uma nuvem de fumaça. Jiraiya abriu a boca, querendo confortar Naruto, mas o garoto permaneceu ali com a cabeça baixa em silêncio, sem demonstrar nenhum sinal de raiva. Isso não é bom. Devemos continuar? Sasuke perguntou, franzindo a testa ao notar o estado de Naruto. Yan deu um passo à frente, dando um tapinha no ombro de Naruto. Lembro que você disse que nunca perderia para o Sasuke. Perder para ele é realmente tão humilhante? Perder não é assustador. O que é assustador é não conseguir lidar com a situação. Então continue. Mesmo que você invoque apenas um gerino ou um sapo pequeno, isso mostra que você está melhorando. Esperemos que isso não leve Naruto ao limite. Veja, você queria brincar com fogo, e agora a floresta inteira está queimando. Jiraiya deu um sorriso amargo, incapaz de responder. Eu não vou perder, disse Naruto, cerrando os punhos e levantando a cabeça, começando a fazer selos de mão novamente. Garoto, você precisa de alguém para te enganar só para usar a técnica de invocação? Uma voz provocou. Ha. Dentro do espaço selado, o Nove Caudas zombava de Naruto implacavelmente. Foi emocionante ver as emoções de Naruto em turbulência. Quanto mais as emoções de Naruto flutuavam, maiores eram suas chances de se libertar do selo. Vai lá, garoto. Use meu chakra para terminar esta competição. Você não quer derrotar o Sasuke? Provocou o Nove Caudas, oferecendo generosamente seu chakra a Naruto. Naruto, com as emoções à flor da pele, não se importava de onde vinha o chakra. Concentrou-se apenas em reunir o chakra dentro de si, sem se importar com sua fonte. Capítulo 330. Esse pirralho. Percebendo que a condição de Naruto estava ruim, uma camada de luz vermelha escura irradiando de seu corpo, a expressão de Tsunade mudou drasticamente enquanto ela xingava. Jiraiya, olha a bela bagunça que você fez. Será que a sorte deles pode ser tão ruim assim? Jiraiya ficou perplexo. Naruto estaria usando o chakra da Kyuubi? O selo apresentou defeito? Naruto, agora totalmente envolvido pelo chakra da Kyuubi, até seus olhos começaram a brilhar em vermelho. Mesmo assim, ele ainda estava lentamente formando selos de mão, continuando a usar a técnica de invocação. Tanto chakra, ele estava planejando usar tudo de uma vez. Naquele momento, Jiraiya não sabia se deveria detê-lo ou não. Ele já estava começando a se arrepender de ter arrastado Sasuke para aquilo para provocar Naruto. Havia muitas maneiras de motivar Naruto, então por que ele teve que escolher a mais idiota e tola? Felizmente, embora Naruto estivesse usando uma quantidade enorme de chakra da besta com cauda, ele não demonstrou sinais de perda de controle. Ele completou os selos de mão suavemente e então, puf! Uma nuvem de fumaça subiu e uma figura tão grande quanto uma pequena montanha apareceu no campo de treinamento. Gamabunta, com um cachimbo de tabaco na boca e uma toalha sobre as costas, parecia completamente perplexo. Eu não estava tomando sol no Monte Myobuku. Onde fica isso? Bem, graças a Deus. Ao ver a figura de Gamabunta, Jiraiya soltou um suspiro de alívio. Naruto usou uma quantidade enorme de chakra, tanto o seu quanto o do Nove Caudas, e conseguiu arrancar Gamabunta para fora. Se fosse qualquer outro sapo, Jiraiya ainda estaria preocupado. Mas Gamabunta? Ele era um parceiro antigo, uma fera invocadora passada de geração em geração. Não importava o quão bravo ficasse, ele não faria nada muito severo com Naruto. No máximo, ele apenas lhe daria um bom susto. Eu fiz isso? Talvez porque o chakra extraído da Nove Caudas tenha sido consumido, a mente de Naruto clareou um pouco. Ele olhou fixamente para a pequena montanha à sua frente. Não, este sapo é do tamanho de uma pequena montanha.
Como diabos ele conseguiu fazer isso? Sasuke tinha uma expressão de completo espanto. Alda se enrolou perto de Sasuke e instintivamente se moveu para trás. Os sapos do Monte Myoboku e as cobras da caverna Ryushi não tinham exatamente a melhor relação. E se esse sapo gigante decidisse dar um chute nele? Consegui! Vovô Jiraiya! Sasuke! Olha, consegui! Que sapo enorme! De repente, recebendo uma surpresa tão grande e inesperada, Naruto pulou de alegria, apontando para Gamabunta e gritando animadamente. Pirralho, foi você quem me arrastou até aqui. Gamabunta, que estava tomando sol pacificamente em casa apenas para ser inexplicavelmente convocado para Konoha, não estava de bom humor. No entanto, como Naruto era filho de Minato, Gamabunta não faria nada com ele. No máximo, como Jiraiya previra, ele apenas daria um susto em Naruto. Você conseguiu, mas consegue controlar isso? Embora Sasuke estivesse chocado, ele ainda jogou um balde de água fria na excitação de Naruto. Yan forçou Manda diretamente a obedecer, fazendo-a se comportar e ouvir. Mas Gamabunta, esse sapo gigante, não quis ouvir Naruto. Pelo menos não agora, porque Naruto ainda não havia conquistado o direito de comandá-lo em batalha. Os sapos do Monte Myoboku eram criaturas orgulhosas. Quando você estava fraco, eles não o reconheciam prontamente, muito menos obedeciam aos seus comandos e lutavam ao seu lado. Parecia que ele não conseguia. Inclinando a cabeça para trás para olhar para Gamabunta, que o encarava com olhos arregalados e descontentes, Naruto deu uma risada estranha. Olá, sapo grande. Os maus hábitos do garoto estavam ressurgindo. Jiraiya levantou a mão para cobrir o rosto. Certo. É só se virar e seguir em frente, ok? Isso não deve ser um problema, certo? Nesse ponto, Jiraiya só conseguiu lançar um olhar para Gamabunta, sinalizando para ele ajudar e cooperar. Você é realmente algo especial. Gamabunta soltou um suspiro mental. Sasuke, eu ganhei dessa vez, certo? Ao ver que Gamabunta havia ficado em silêncio, a confiança de Naruto imediatamente voltou. Estufando o peito e colocando as mãos na cintura, ele olhou para Sasuke triunfantemente. E daí se meus selos de mão foram lentos? Eu invoquei um sapo enorme. Você consegue fazer isso? O concurso era sobre a besta invocadora, certo? Um sapo tão poderoso definitivamente significa que eu venci, não é? Que cara convencido. Sasuke realmente queria dar um soco em Naruto. Se não fosse pela sua sanidade restante, ele poderia ter tido o impulso de invocar Manda ali mesmo. Sem ousar agir de forma imprudente, Sasuke só conseguiu lançar um olhar suplicante para Yan. Yan deu de ombros, indicando que Sasuke deveria fazer o que quisesse, seguir o que seu coração desejasse. Na pior das hipóteses, seriam apenas Gamabunta e Manda brigando, nada demais. Sasuke bufou friamente para Naruto, então se virou para Alda. Alda, por favor, volte e descanse por enquanto. Entendido, Lorde Sasuke. Alda lançou um olhar temeroso para Gamabunta e obedientemente decidiu retornar à caverna Ryushi. Depois que Alda foi embora, Sasuke começou a fazer os selos de mão da técnica de invocação mais uma vez. Você consegue, então acha que eu não consigo? Os lábios de Orochimaru se curvaram lentamente em um sorriso. Ele achou o drama entre os dois pirralhos bastante divertido. Yan também sorriu, inclinando a cabeça para perguntar. Você acha que Manda vai sair e brigar com Gamabunta? Talvez. Orochimaru também não tinha muita certeza. Manda tinha um temperamento violento e podia ser bastante feroz quando estava de mau humor. Além disso, Gamabunta era seu antigo rival. Quando velhos rivais se encontram, não seria de se esperar uma briga? Mas há algo de especial nesse pirralho? Orochimaru percebeu que Yan tinha Sasuke em alta conta. Da mesma forma, Yan também valorizava muito Naruto. Caso contrário, dada a sua personalidade, ele não permitiria que Naruto se envolvesse dessa forma. O caso de Sasuke pode ser explicado pelo talento, mas e Naruto? Orochimaru estava começando a sentir que alguns segredos, antes de serem desvendados, exerciam uma atração fatal sobre alguém como ele. Você descobrirá com o tempo. Yan deu a Orochimaru uma resposta ambígua, sem confirmar nem negar, e voltou sua atenção para o espetáculo. Orochimaru riu baixinho, sem insistir no assunto. Ele acreditava que com o tempo todos esses segredos ocultos se revelariam gradualmente diante dele. Que chato! Para brincar com Naruto, Gamabunta suavizou um pouco sua atitude, apenas observando Naruto provocar Sasuke. Mas vendo Sasuke se recusar a admitir a derrota e se preparar para invocar novamente, ele sentiu vontade de xingar. Vocês dois pirralhos já terminaram. Acompanhada por outra nuvem de fumaça, uma aura que deixou Gamabunta extremamente desconfortável emanou. Uma figura ainda mais exageradamente massiva que o próprio Gamabunta apareceu no campo de treinamento. Olhando para Gamabunta, que parecia uma montanha, e depois para Manda, que acabava de chegar, Shizune e Izumi trocaram olhares em silêncio. As crianças de hoje em dia são tão excessivas assim? Quantos anos vocês dois têm para já se envolverem em invocar feras desse calibre? Rugido. Ao ser invocado, Manda soltou um rugido estrondoso. Mas enquanto rugia, sua visão periférica avistou Yan parado ao lado de Orochimaru na beira do campo de treinamento. Instantaneamente a força por trás de seu rugido enfraqueceu consideravelmente. Gamabunta nunca esperou que Sasuke realmente invocasse Manda. O que é tudo isso? Tsunade massageou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça se aproximando. Os dois garotos estavam ficando cada vez mais fora de controle, e além disso, Orochimaru e Jiraiya estavam se juntando à tolice. Gamabunta era uma coisa, mas Manda poderia ser manipulada tão casualmente? Que diabos?
Naruto ficou estupefato. Ele finalmente conseguiu invocar um sapo gigante, e então Sasuke contra-invocou uma cobra ainda maior que seu sapo. Capítulo 331. Além disso, essa serpente gigante parecia estar de humor bastante azedo. Gamabunta tinha se esforçado ao máximo para controlar seu próprio temperamento, e era por isso que não havia começado a franzir a testa ou encarar Naruto. Isso era unicamente por respeito aos legados de Jiraiya e Minato. Mas agora, droga, Manda estava ali. Como ele deveria permanecer contido e calmo? Manda. O cachimbo que Gamabunta vinha apertando entre os dentes foi guardado inconscientemente. Certamente aquela não era a hora para fumar. Ele estava intensamente ciente do tipo de invocação que Manda era. Era totalmente possível para a serpente estar perfeitamente bem em um segundo, apenas para saltar e cravar os dentes em você no segundo seguinte. Ao lidar com uma cobra tão caprichosa, o melhor curso de ação era manter-se em guarda e nunca lhe dar a oportunidade de lançar um ataque surpresa. Em contraste com Gamabunta, que não se importava em sequer reconhecer Naruto, Manda estava enrolada de forma obediente, descansando placidamente ao lado de Sasuke. Apenas seus olhos maciços permaneciam fixos intensamente em Gamabunta à distância. Ao menor sinal de algo errado, ela avançaria imediatamente para cravar suas presas no oponente. A necessidade de continuar essa luta? Sasuke há muito havia perdido o desejo de desperdiçar tempo em um esforço tão sem sentido. Embora ele fosse capaz de invocar Manda, isso só era possível porque Ian havia conseguido domar a serpente. Caso contrário, Manda não se dignaria a reconhecê-lo tão prontamente. Sim, claro que continuamos. Eu ainda não perdi. Naruto, que inicialmente havia sido intimidado pela presença esmagadora de Manda, imediatamente ficou indignado ao ouvir aquilo. Eu não perdi. Por que não deveríamos continuar? Você, Uchiha Sasuke, está disposto a admitir a derrota? Garoto, não force a barra, retrucou Gamabunta, completamente exasperado. A luta tinha chegado a este ponto. Estava mais ou menos encerrada. Assim que Jiraiya interviesse para mediar e declarar um empate, seria o fim. O que mais esse moleque queria? Ele queria assistir a ele e Manda lutando? Uma luta. Gamabunta avisou diretamente Naruto para não exagerar, mas Manda, cujo estado mental já estava instável, imediatamente ergueu a cabeça ao ouvir essas palavras. Isso era durante uma luta? O que significava que se ela se saísse bem? Os olhos grandes de Manda espiaram sorrateiramente em direção a Ian. Ao notar um leve sorriso brincando nos lábios de Ian, seu coração se acalmou com tranquilidade. E assim, sob circunstâncias que ninguém poderia ter antecipado, Manda subitamente irrompeu em movimento, avançando para dar uma mordida maciça em Gamabunta. Manda, você enlouqueceu? Gamabunta estava prestes a dar uma bronca no audacioso e ignorante Naruto quando Manda subitamente entrou em ação. Sua velocidade excedia em muito tudo que ele havia antecipado. De modo mais traiçoeiro, Manda havia escolhido atacar precisamente quando sua atenção tinha se voltado para Naruto. Saia! Gamabunta tentou se esquivar, mas infelizmente a súbita aceleração explosiva de Manda foi muito rápida e pegou todos completamente desprevenidos. Embora Gamabunta tivesse mantido algum nível de vigilância, sua guarda havia baixado durante sua troca de palavras com Naruto. Consequentemente, as presas de Manda cravaram fundo, mordendo diretamente o corpo de Gamabunta. Um grunhido de dor escapou de Gamabunta ao ser mordido. Fazia muito tempo desde a última vez que ele experimentara a sensação de ser dilacerado pela mordida de Manda, não desde que Tsunade e Orochimaru haviam deixado Konoha. A dor excruciante trouxe uma onda de clareza à mente de Gamabunta. Seus enormes membros dianteiros buscaram instintivamente por sua arma. Ele tateou 2 vezes, encontrando apenas ar vazio, antes que a percepção o atingisse. Droga, eu fui invocado bem no meio de um banho de sol em casa. Eu não tive tempo para me preparar para o combate. Minhas armas ainda estão todas lá. Maldito seja, Jiraiya, isso é tudo culpa sua. Em meio à dor agonizante, Gamabunta rugiu em frustração e começou a lutar ferozmente, tentando se libertar das mandíbulas esmagadoras da serpente. Essa súbita e drástica reviravolta nos eventos deixou todos completamente pasmos. Sasuke observou friamente Manda apertar Gamabunta, sua mente cambaleando em confusão. Tenho certeza de que não dei nenhuma ordem de ataque. Os espectadores, Tsunade, Shizune e Izumi, estavam igualmente atônitos. O que raios está acontecendo? Por que as criaturas invocadas de repente começaram a lutar? O queixo de Naruto estava caído, praticamente batendo no chão em espanto. Jiraiya rapidamente pegou Naruto em seus braços e recuou, virando-se para olhar as 2 invocações colossais agora travadas em combate. Sua cabeça estava girando, uma cacofonia de zumbido preenchendo seus pensamentos. A situação tinha claramente saído do controle, muito além das expectativas de qualquer um. Mas por que Manda atacaria Gamabunta? Não fazia sentido. Isso, eles estão realmente brigando? Ian observou as 2 invocações em batalha com surpresa, ainda sem compreender completamente por que Manda havia subitamente iniciado as hostilidades. Orochimaru, que entendia Manda melhor, ofereceu um leve sorriso de cumplicidade. Parece que Manda está muito ansiosa para cair nas graças de Yandono. Então, eles começaram a lutar por minha causa? Manda queria se insinuar, provar seu valor, e assim mirou diretamente em Gamabunta. Gamabunta foi simplesmente o mais azarado de todos. Arrastado inexplicavelmente pela invocação de Naruto, mordido do nada por Manda, e agora forçado a uma briga com a serpente gigante. Bum!
As duas invocações do tamanho de montanhas colidiram, e a escala da batalha era nada menos que espetacular, reminiscente dos filmes de luta de monstros gigantes de sua vida anterior. Eu deveria mandar parar com isso? Sasuke instintivamente olhou para Yan. Ao ver que Yan não mostrava a intenção de intervir, pelo contrário, ele estava observando as invocações em combate com grande interesse. Sasuke prontamente reprimiu o pensamento de pedir por uma parada. Ele caminhou obedientemente para ficar ao lado de Yan, adotando uma postura de observação distante em relação ao monumental confronto. Orochimaru, que tipo de jogo você está jogando? A primeira suposição de Tsunade foi que Orochimaru estava por trás dessa travessura. Meu Deus! Duas invocações imensamente poderosas estavam lutando bem no meio dos campos de treinamento da vila. As ondas de choque de seu combate eram absurdamente intensas. Eles já haviam quebrado com sucesso a paz e a tranquilidade de toda Konoha. Como Hokage, Tsunade certamente não poderia permitir que essa situação continuasse sem controle. Sua reação imediata foi suspeitar que Orochimaru estivesse causando problemas. Caso contrário, por que Manda de repente lançaria um ataque, cravando suas presas em Gamabunta? Embora o temperamento de Gamabunta não fosse dos melhores, ele pelo menos entendia e seguia regras, ao contrário de Manda, que era notoriamente imprevisível e não hesitaria em morder um aliado. Isso não tem nada a ver comigo, respondeu Orochimaru de forma sombria, abrindo as mãos em um gesto de inocência. Ele simultaneamente olhou para Yan, insinuando sutilmente para Tsunade que ela deveria estar direcionando suas perguntas para lá, não para ele. Certamente não ordenei a Manda que atacasse aquele sapo gigante. Yan? Tsunade fixou seu olhar nele. Yan prontamente imitou Orochimaru, abrindo as próprias mãos em um sinal de inocência. Eu não dei nenhuma ordem. Além disso, Manda não é minha invocação. Vocês dois canalhas. Por um segundo sequer vocês acreditam que eu não vou espancá-los? Testemunhando as atitudes desdenhosas de ambos, Orochimaru e Yan, Tsunade rangeu os dentes em frustração, sua raiva fervendo. Orochimaru, isso foi obra sua? Jiraiya, ainda segurando Naruto, correu e imediatamente direcionou sua acusação a Orochimaru. Na primeira vez que foi questionado, Orochimaru pôde se livrar facilmente, declarando que não tinha nada a ver com ele. Mas ser questionado pela segunda vez, e por Jiraiya nada menos, fez com que a paciência de Orochimaru se esgotasse. Seu rosto enrijeceu, o leve sorriso desaparecendo instantaneamente. Não tem absolutamente nada a ver comigo. Eu não comandei Manda atacar. Você deveria estar direcionando suas perguntas para aquele pirralho ali. Se ele não tivesse insistido em continuar a luta, Manda teria atacado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.